Muito bom dia para vocês que estão aqui, Diego, Josi, Manu, Samuel e Hélio. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que for assistir a gente depois, tá? Eu quero começar com uma oração e logo já dar a introdução para a nossa aula. Deus amado, muito obrigado pela tua presença, pela tua bondade em nos fazer viver. Que o teu Espírito Santo cuide de nós e fale conosco nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu vou introduzir fazendo a memória da proposta desse curso em específico. Aqui na I21, nós fazemos vários cursos bíblicos, normalmente de um mês cada curso, né? Cursos curtinhos com diversos professores. Normalmente eu nem sou um professor regular dos cursos. Mas, neste mês de julho e agosto, a gente propôs um curso diferente. Por que diferente? Porque esse curso é voltado para novos membros. Ele é aberto para todas as pessoas participarem, claro, inclusive quem já é membro da igreja, está aqui o Hélio, por exemplo, o Diego está me ajudando como professor também, mas está muito mais voltado para quem vai batizar-se, para quem não vai batizar-se, mas está chegando na igreja e quer tornar-se membro, quer entender como é que a gente vê as doutrinas principais da igreja. Então, esse é o foco desse curso e por isso, inclusive, a gente está tomando a iniciativa de gravar para que aqueles que não estão presentes ainda assim consigam assistir depois no YouTube e participarem. E aí o processo de novo membro, neste caso, que a gente está estabelecendo é seguir as aulas, presencial ou online, e ao final uma entrevista comigo, que daí a gente conversa e entende se é o seu momento de tornar-se membro da nossa igreja, batizar-se ou ser recebido por transferência, aclamação, o que for, tá bom? O curso, o ciclo desse curso foi preparado com os seguintes temas: comunidade da cruz, comunidade do amor, comunidade do carisma, comunidade do reino, comunidade da vida e, por fim, comunidade da visão. Então, serão 6 aulas, tá? Hoje a gente está na aula 4, a comunidade do carisma. O que é essa palavra? O que significa essa palavra carisma para nós cristãos? A palavra carisma para nós tem o sentido de Espírito Santo. O Espírito Santo é o carisma de Deus, é o dom de Deus dado à igreja. Então, para nós, quando a gente fala de carisma, a gente está falando desse mover do Espírito Santo. Por isso que às vezes se diz uma igreja carismática. Uma igreja carismática é uma igreja pentecostal, por exemplo. Pode ser dita que ela é uma igreja carismática. É uma igreja focada nos dons espirituais, na manifestação do Espírito Santo e tal. Então, carisma para nós tem sentido. Eu sei que secularmente o carisma tem a ver com um certo jeito de interagir com as pessoas, com um dom especial de algo ligado à simpatia, né? ao bom trato e tal. Mas no sentido teológico, o carisma tem a ver com o Espírito Santo, tá bom? Então, vamos lá. A ideia é que ao final da aula vocês possam responder no material que vocês têm. Quem não tem, eu posso enviar um PDFzinho que tem todas as aulas. As seguintes perguntas: qual é a relação entre o Espírito Santo e a conversão a Cristo? Como a Bíblia descreve o relacionamento do discípulo com o Espírito Santo? Quando começa o relacionamento de uma pessoa com o Espírito Santo? Qual é a relação entre o Espírito Santo e a participação do cristão no corpo de Cristo? O que o Espírito Santo faz
pelos discípulos de Jesus? Qual a relação entre o Espírito Santo e a maturidade do discípulo de Jesus? Como descrever um discípulo maduro? E aí aqui, explicando maturidade, especialmente para os mais novinhos, Manu e Samuel, maturidade também nessa perspectiva nossa cristã, tem a ver com amadurecimento, com compreensão, com entendimento e prática, né, na vida cristã, um cristão maduro. Como você descreve um discípulo maduro? Como o Espírito Santo atua para promover a edificação do corpo de Cristo? E por que a participação nos ajudamentos de cristãos é importante para a vida cristã? Devo dizer que você pode ficar à vontade para perguntar. E aí, como eu estou com o microfone, quando você perguntar, eu faço a repetição da sua pergunta para poder responder, tá bom? Por conta do uso do microfone. Tudo bem? Então a ideia é que vocês, ao final da aula, voltem aqui e tenham as respostas para essas perguntas. Vamos olhar aqui sobre o batismo no Espírito Santo. Vamos olhar essas passagens bíblicas. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Bora lá. Essa aula também, a ideia é vocês manejarem a Bíblia. Então quem puder e tiver Bíblia de papel, é uma boa. Mateus capítulo 3, versículo 11. Porque é uma aula também que vai ajudar vocês a manejarem a Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. João Batista falando aqui, e Mateus escreveu o que João falou. Mateus capítulo 3, versículo 11. Acharam? Samuel achou, Manu achou. Que ajuda, Manu? Ajuda ela aí, Jesus, por favor, o Diego. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Capítulo tem um número grandão, o versículo é um número pequenininho. Então olha só, o texto bíblico diz assim: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a eira, juntando o seu trigo em celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O que João está dizendo aqui? Que ele estava batizando com água. O batismo que vocês vão receber na igreja, se vocês forem se batizar efetivamente, será um batismo com água. E a marca principal desse batismo tem a ver com o arrependimento dos pecados. Se ver pecador e se entender arrependido. Então, batizar. A Josi já deve ser batizada, né? A Josi já é. Mas, o que João já adianta aqui é que depois tem um outro momento em que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Que nós recebemos uma experiência espiritual de Deus em nós, chamada batismo com o Espírito Santo. Então, há esses dois movimentos. Há um movimento que a gente vê e que a gente experiencia fora de nós, que é o batismo nas águas. Todo mundo vê, a igreja vê, e isso é um momento muito especial e marcante. Mas tem uma coisa que acontece dentro de nós, que é o batismo com o Espírito Santo. E esse, na verdade, é o principal. O que a gente faz fora é um ato importante, mas o que acontece dentro
é o que é efetivamente para a nossa salvação. É essa experiência com o Espírito Santo. Então, eu vou... Claro, Hélio, por favor. É assim, né? Eu sou aqueles antigos, né? Sim. Na época que eu me converti, eu me lembro que a Igreja Batista sempre teve essa coisa de bater na doutrina da salvação. Então, por exemplo, quando você é salvo, hoje eu não concordo muito com essa história de que uma vez salvo, salvo para sempre. O cara faz o que ele quer e continua salvo. Acho que isso é um papo para uma outra discussão. Mas assim, uma coisa que eles enfatizavam muito é que no ato de aceitação de Jesus como Senhor e Salvador e no arrependimento, porque o arrependimento dos pecados não acontece no ato do batismo. O batismo é um símbolo, tanto é que tem igreja que batiza por aspersão, tem igreja que acho que nem batiza, né? E aí, porque o batismo é uma outra coisa, é que nem participar de ceia. Não é uma doutrina fundamental que está ligada com a salvação. Até porque eu acho que a vida da gente é que vai dizer se a gente é de Deus mesmo ou não. Mas assim, tinha essa ideia, né? E agora você lendo esses dois textos e falando, né? Parece-me que tem uma segunda experiência. Seria isso? Boa, acho que essa é uma grande questão, uma questão interessante, porque existe duas perspectivas. A perspectiva do batismo no Espírito Santo como segunda bênção, quer dizer, primeiro você se converte e depois você recebe o Espírito Santo. E existe a compreensão de que isso acontece junto, num ato único. No texto bíblico, nesse texto, dá a ideia de que primeiro você se arrepende e aí num segundo momento você recebe o Espírito Santo. Mas por que está assim aqui? Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. A gente aqui está antes do Pentecostes. Então, de fato, o que João está dizendo vai chegar um momento no Pentecostes em que o Espírito Santo vai descer. Depois do Pentecostes, ou seja, depois de Atos capítulo 2, o que a gente entende hoje é que o efeito, esse processo se inverteu. No seguinte sentido: no ato da conversão, a gente recebe o Espírito Santo. E o passo seguinte é batizar-se. Então a compreensão que eu tenho, o modo como eu leio a Bíblia nesse aspecto, é esse. De que quem se converteu porque recebeu o Espírito Santo. Não é possível uma conversão por si só. E acho que esse é um ponto importante sobre a doutrina da graça. A doutrina da graça, quando Paulo diz lá em Efésios, né? Que a salvação vem pela fé e que vem totalmente de Deus para que ninguém se glorie, né? Vem pela graça. Então, é importante essa graça, e aí essa graça se manifesta na nossa vida por meio do Espírito Santo. Então, a conversão depende dessa experiência do Espírito Santo. Uma vez convertidos, a gente diz à igreja: quero me batizar. Então, hoje, a gente entende, depois do Pentecostes, que essa questão aqui se inverteu. Entendeu? Então, hoje, eu tenho a preocupação, inclusive, como pastor, de só batizar quem o Espírito Santo já batizou. No sentido de que quem batiza é o Espírito Santo. O que eu faço ali nas águas é a confirmação pública dessa experiência de cada um, entendeu? Então é essa a ideia. Embora a gente não consiga saber nada. Exato. A gente infere. Um monte de gente foi batizado, foi na igreja. Sim. Depois saiu, mais xingou todo mundo. Exato. Então assim, a gente infere pelo fruto, pela confissão da pessoa, mas de fato, a certeza só Deus tem, né? Quem tem o livro da vida nas mãos é o Senhor, né? Agora, a gente lida dessa forma. Então, entendendo, por exemplo, Manu e Samuel, que vocês receberam já o Espírito Santo, é mediante essa convicção que eu posso batizar você nas águas. Se não houver essa convicção, a gente vai dizer não, porque eu não posso batizar quem Deus ainda não batizou. Entendeu? Então é essa a ideia, né? Vocês receberem. Agora, se vocês se converteram,
significa que vocês receberam o Espírito Santo. Essa é uma diferença doutrinária sobre o Espírito, por exemplo, para os nossos irmãos pentecostais. Os nossos irmãos pentecostais, de alguma forma, eles continuam crendo nessa sequência aqui que o livro de Mateus está colocando. Eles continuam crendo que a escolha da conversão é um movimento da pessoa e que depois o Espírito Santo desce sobre ela e inclusive desce sobre ela com o dom de língua estranha. Então tem essa especificidade inclusive, que o batismo do Espírito Santo vem depois da conversão e vem necessariamente com o dom de língua estranha. Para nós não. Para nós o batismo do Espírito Santo vem no ato da conversão e a manifestação dos dons, ela vai ser variada na vida de cada um. Então, eventualmente alguém pode falar língua estranha, eventualmente alguém pode ter dom de pregar, eventualmente alguém pode ter dom de presidir, eventualmente a pessoa pode ter vários dons, porque esse mesmo Espírito vai se manifestar na vida das pessoas de forma diferente. Por exemplo, Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12. Só para a gente falar dessas experiências diferentes do Espírito. Isso, 1 Coríntios capítulo 12. É no Novo Testamento, mais lá para o finalzinho da Bíblia. Mais lá para o finalzinho da Bíblia. É a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Nós temos 1 Coríntios e 2 Coríntios. Nós vamos ler a 1 Coríntios capítulo 12. É justamente sobre dons espirituais. Deixa eu tomar uma água aqui. Sair um pouco da tela. Para vocês não enjoarem de ver minha cara. Tá sem diaconisa. Estamos Sem diáconos. É que a Bíblia diz resistir aos diáconos e eles fugirão de lá. Brincadeira, gente. Acharam, Manu? Samuel achou? 1 Coríntios capítulo 12. E eu vou ler o versículo 12 também. Olha só. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, ele está falando da unidade da igreja. A igreja, ela recebe o mesmo Espírito. Ela recebe essa porção divina para cada um de nós. Mas, eu quero voltar nesse texto para falar dos dons que eu estava falando antes. Vou voltar para o versículo 1. Olha só o que diz, ainda no capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, pelo mesmo Espírito, outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outros, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito.
e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então eu já pulei um pouquinho lá na frente na aula, mas só para explicar essa questão da manifestação variada, né? Então, a experiência do novo nascimento também é descrita como um batismo no Espírito Santo. Quando uma pessoa é selada com o Espírito, recebe o Espírito Santo. Aí tem os textos de Romanos e de Efésios. Por essa razão, a Bíblia diz que o cristão é o templo do Espírito Santo, ou seja, ele é habitado pelo Espírito Santo. O Espírito, entretanto, habita não apenas o cristão individualmente, mas também todos os cristãos como se fosse uma pessoa somente. Por isso a Bíblia diz, no momento em que somos batizados no Espírito, que somos também integrados ao corpo de Cristo, a unidade mística de todos os discípulos de Cristo. O que significa isso? Significa que quando a gente é batizado, a gente não só se torna membro de uma igreja local. Para a gente se tornar membro de uma igreja local, é o batismo nas águas. Mas quando a gente é batizado no Espírito, automaticamente a gente se torna membro do corpo místico de Cristo. O que é essa maneira de dizer corpo místico de Cristo? É a reunião de todos os salvos ao longo de toda a história. E aí é por isso que vem o nosso entendimento que uma vez salvo, salvo para sempre. Que é a compreensão de que se você recebeu o Espírito Santo e você se tornou parte da igreja, você não vai ser posto para fora dela. Essa é uma compreensão. E aí, abro aqui outra vertente para falar dessas compreensões. Então essa é uma compreensão. Você recebeu o Espírito Santo, você se converteu, você faz parte do corpo espiritual de Cristo, seu nome é escrito no livro da vida e isso não mudará jamais. Essa é uma compreensão. Uma outra compreensão é você se converteu, recebeu o Espírito Santo, tem seu nome escrito no livro da vida, mas quando você peca, imediatamente você é tirado do livro da vida. E aí você pode perder a sua salvação. Não é assim que cremos. É por isso que a gente fala que não se perde a salvação. Ah, mas quem decidiu viver uma vida totalmente na contramão da igreja de Cristo? Provavelmente é porque essa pessoa nunca foi salva. Então não é que ela perdeu a salvação, é que ela nunca teve. Ela nunca se converteu de fato. E aí é a diferença. Pode ser que uma pessoa se torne membro da igreja sem, de fato, ter se convertido. Isso é um risco possível. Não é o ideal, não é o que a gente quer. Mas acontece. Talvez a pessoa na empolgação, ali no afã de se tornar parte da igreja, ou na empolgação de querer se batizar, bom dia, bem-vindos, queira se batizar sem ter se convertido de fato. É possível. E o pastor ou a liderança da igreja não tem a certeza 100%, porque a conversão é uma experiência pessoal. Então eu tenho uma perspectiva mediante a confissão da pessoa e mediante a minha observação da vida dela, naquilo que eu posso ver, eu posso entender sinais de conversão ou não. Mas, de fato, a certeza é ela e Deus. É a convicção da experiência dela e aquilo que só Deus sabe é de como e de se de fato nosso nome está no livro da vida ou não. Mas o que eu tenho plena convicção de que todos nós que de alguma forma vivemos uma experiência espiritual e todos nós que eventualmente pecamos, mas não ficamos confortáveis com o pecado, fazemos imediatamente uma busca por um caminho de volta mediante o nosso pecado, isso é sinal de conversão. Mais uma vez, o sinal de conversão não é a pessoa não pecar nunca mais. O sinal de conversão é a pessoa pecou, ela não se sente confortável. Ela pecou, ela fala, não está certo isso. Ela pecou, ela diz, eu preciso
abandonar isso e fazer o caminho de volta para Deus. Então, isso é a conversão. É essa consciência do pecado e uma busca de não viver no pecado, de sempre fazer o caminho de volta para o Senhor, de sempre se arrepender, de sempre prestar atenção em si mesmo e na sua própria vida, nessa perspectiva espiritual. Então, esse é uma manifestação. Ciane. Eu acho assim que para nós humanos, o maior sinal da conversão é exatamente esse reconhecimento do pecado. Porque na mensagem da salvação, não é só falar que Jesus é meu Senhor e Salvador. Na mensagem da salvação está junto o reconhecimento de que nós somos pecadores. E a partir do momento que você reconhece de fato que você é pecador, você vai identificar o pecado quando você estiver praticando, né? Então me assusta muito, e aí eu acho que é um sinal, desculpa, a gente não pode tomar o lugar de juiz, mas, por exemplo, para mim um sinal de que a pessoa não é convertida é exatamente ela não ter a sensibilidade do pecado. Sim. Às vezes você vê uma pessoa fazendo uma coisa absurda, a pessoa às vezes é até um líder religioso, mas, por exemplo, a questão financeira não é pecado, né? Pecado é o outro que mata, o outro que adultera, né? Então, assim, a consciência do pecado e saber o que é pecado, e cada um de nós, na nossa consciência, a gente sabe quando a gente está errado, que é importante para solidificar a nossa salvação, né? Porque a salvação não é uma coisa assim como muitas vezes a gente acha, é um ato. Você vai lá, todo mundo, até o cachorro se fala que Jesus é o Salvador. Essa questão eu acho muito simplista muitas vezes. E aí uma outra coisa, eu acho que a gente tem que ser positivo com a pessoa que se converte. A gente não é do meu... eu não tenho essa autoridade para ficar julgando se o cara se converteu ou não. Que eu tenho que fazer o meu papel, eu tenho que acolher, e você, enquanto pastor, tem que fazer o seu papel de batizar sim. Não tem que ficar com aquela coisa na consciência, porque o Espírito Santo, né, o vento sopra onde quer, e todos nós somos criaturas de Deus, o diabo não criou nada, e eu acho que existe, se uma pessoa não se converter genuinamente, não significa que ela não vai ter oportunidade de pôr a mão na consciência e falar, puxa vida, eu já sou batizado, já sou antigo aqui dentro da igreja, mas ainda não sou salvo porque não fui convertido. Porque isso é muito pessoal, né? Sim. Nós evangélicos, a gente precisa tomar cuidado para deixar um pouco de ser juiz nas coisas. Então eu acho assim que, principalmente adolescente, é excelente a conversão. Porque a criança e o adolescente, eles não têm essa maldade que o adulto tem. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fiquei cheio de dúvida, mas será que é isso mesmo? Será que precisa disso, precisa daquilo? Né? E a criança, o adolescente, ele já não tem essa coisa assim, que o adulto tem. Então é muito positivo a conversão de adolescentes, eu acho muito legal. Não tem muitas travas, né? A pessoa precisa de minimamente algum autoconhecimento para entender, sentir. A gente é condicionado a racionalizar sempre tudo e a gente pouco se permite sentir. Então, eu acho que isso é muito individual, sim, claro, mas precisa de direcionamento, precisa alimentar, precisa ser retroalimentado ali o tempo inteiro. Então, estar convivendo com as pessoas, estar inserido no convívio da igreja, com pessoas que têm e buscam o mesmo objetivo que você, te alimenta e faz você entender que é um processo. E é que nem o Reinaldo estava falando sobre euforia, né? Você vai por uma intenção eufórica e aí você encontra de fato, talvez não naquele primeiro momento da euforia, mas quando a euforia passa, você encontra de fato e vê que você condiciona aquilo para que se torne e é um trabalho de formiguinha, você condiciona aquilo e alimenta dia a dia para que se torne um fato e algo real, né? Então é um trabalho de autoconhecimento também, de se permitir sentir, de ter a sensibilidade. A gente não tem sensibilidade nenhuma, a gente está muito frio e pouco sensível às coisas que são de Deus, né? As coisas espirituais. Então é um trabalho de sensibilidade também, de trabalhar esse autoconhecimento, de sentir. Sim, muito bom. Cuidado de não achar que a minha experiência tem
tem que ser a experiência de todos. Cada um tem um modelo de experiência com Deus, né? Tomar cuidado com Tem isso. essa variação. Agora eu vou partir aqui pro ponto 2, que é o fruto do Espírito. Ou seja, é aquela parte que vai para fora de nós, em que nós mesmos devemos observar e que os outros também podem observar. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas está no Novo Testamento, lá para o finalzinho da Bíblia. São as cartas de Paulo para os irmãos da Galácia. Aí o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Se você... Eu vou esperar você achar. José, ajuda a Manu, por favor. Lembrando que o capítulo, né, é o número grandão e o versículo é o número pequenininho. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. 22 e 23. Isso. Olha só o que diz esse texto bíblico. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito, o resultado que se espera de alguém que se converteu e tem o Espírito Santo, são esses aspectos. É possível que alguém que é imaturo não esteja ainda gerando todos os aspectos desse fruto. Mas a perspectiva é que a gente amadureça e o resultado da nossa maturidade cristã vai ser esse fruto pleno. E veja que não é frutos do Espírito, mas é um fruto com várias características, né? A melhor ilustração nesse aspecto é pensar numa mexerica, né? E pensar os frutos como os gomos, como as partes, aliás, essas características como as partes de um mesmo fruto. Então, uma parte é o amor, um gomo, né, desse fruto seria o amor, o outro a alegria, o outro a paz, o outro a paciência, o outro a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Inclusive, se a gente voltar um pouco, só a nível de contraponto, no próprio texto de Gálatas 5, mas no versículo 19, diz que as obras da carne são manifestas de que forma? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, inclusive aqui nesse texto, há um contraponto bem didático entre aquilo que o apóstolo está chamando de obras da carne, ou seja, o resultado de uma vida sem considerar Deus ou sem a presença do Espírito Santo, e o resultado de uma vida onde o Espírito Santo está atuando dentro de nós. Uma coisa se interpõe contra a outra. A nossa conversão é um desafio da gente abandonar as obras da carne e gerar o fruto do Espírito. E essa luta vai ser uma luta para a vida. Porque sempre na vida a gente vai ser tentado a gerar as obras da carne. Então a gente sempre vai ser tentado à imoralidade sexual, a gente vai ser tentado à impureza, libertinagem, a gente vai ser tentado na ira, no egoísmo, nas dissensões, nas facções, na inveja. Então a gente sempre vai sofrer essa tentação. Porque a carne, ela é parte do nosso ser. Então a gente sempre vai